capítulo 18, é um texto bem conhecido, é um texto que eu creio que vocês já ouviram algum ensinamento, alguma pregação, já ouviram alguém falar desse texto, e já há alguns dias está no meu coração. E ontem, quando eu fui meditar, me veio ao coração novamente essa palavra, amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. O texto diz assim: a partir do versículo 1, a partir de hoje. Naqueles dias era realmente uma casa numa olaria. Mas o que é a casa do oleiro para nós hoje? Quando você lê a sua Bíblia em casa, Deus fala com você? Fala ou não fala? Fala. Se você pegar o seu celular, conectar o seu fone de ouvido e colocar uma pregação lá em áudio para você ouvir, você sair pela rua, caminhando e ouvindo, Deus vai falar com você? Vai. Ouvindo um louvor, Deus vai falar com você. Você está lá, mexendo no seu Facebook, no seu Instagram, né, empurrando para cima lá, ali na linha do tempo, você está indo, e daqui a pouco aparece uma mensagem, um dizer bíblico, você lê, aquilo pode falar ao teu coração? Pode ou não pode? Pode. Mas irmãos, eu pergunto para você, aonde é que Deus mais trata com você, mais fala com você e mais transforma você? Quando você lê a Bíblia em casa, escuta numa caminhada uma pregação, está lendo algo no Facebook ou na casa de Deus? É na casa de Deus. Nada substitui a igreja, irmãos. Absolutamente nada. Assistir uma pregação, como muitos agora estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, é bom. Você vai estar participando da mesma mensagem, da mesma pregação, mas não está no mesmo ambiente, no mesmo local, é diferente. E o que eu quero mostrar com isso? Se você está na sua casa lendo a Bíblia, de repente Deus começa a falar um pouco mais forte com você,
você não pode pegar a Bíblia e fechar? E deixar de lado e fazer outra coisa? Pode. Se Deus começou a puxar a tua orelha, você ouvindo uma pregação, você não pode dar pause e trocar para outra coisa? Você pode. Você está lá olhando o seu feed de notícias no Facebook ou no Instagram, você está olhando, aquela mensagem chamou a atenção, você começou a ler, puxou a tua orelha, você pode o quê? Passar em frente e ver outra coisa que você quer. Agora, quando você vem à casa de Deus e você senta e você fica aí, você fica como alguém encurralado, você não consegue o quê? Você não consegue escapar, porque o Espírito Santo te envolve nessa hora, amém? A presença de Deus te envolve e faz você ficar aí, e Ele começa a tratar com você, Ele começa a falar ao teu coração, e ali Ele começa uma obra na tua vida. Irmãos, a casa do oleiro, ela é extremamente importante. Nada substitui o ambiente do culto. Nada substitui a casa de Deus. Por exemplo, quem está me assistindo agora, está lá com o celular na mão, ou na frente do notebook, do computador, do tablet, mas qualquer coisa pode distraí-lo. É uma criança que chega perto, é uma vontade de tomar um chimarrão, é a vontade de tomar uma Coca-Cola, é a vontade de comer alguma coisa. Mas aqui não. Aqui a pessoa, ela está fixa. Então nós temos que ir à casa do oleiro. Amém? Segunda coisa, irmãos. Segunda coisa. Quem seria essa obra que Deus aqui está fazendo? Porque o oleiro é Deus, a casa é a casa de Deus. Mas o que é a obra que está sendo feita sobre as rodas? A obra somos nós. Nós somos esse vaso de barro, ou este barro, que está nas mãos dele. Amém? E o mais interessante aqui, irmãos, é aonde o vaso de barro está. Ele está sobre as rodas. Pastor, o que são essas rodas? O que é essa roda? É a palavra de Deus. Irmãos, para que Deus trabalhe na nossa vida, nós temos que colocar a nossa vida sobre a palavra. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem imprudente, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ouve as palavras e não pratica. É comparado a um homem imprudente, que edificou a casa sobre a areia. Sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram com força contra a casa. E ela caiu, porque estava edificada sobre a areia. 26. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem prudente, que edificou a casa sobre o quê? A rocha. O que é a rocha? É o ouvir e é o praticar. Se edificamos a nossa vida sobre a rocha, da mesma forma que com o imprudente, soprar os ventos, transbordar os rios, deram com ímpeto, com força contra a casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre o quê? Sobre a rocha. Poder colocar a nossa vida, irmãos, sobre a rocha, ou como no texto, sobre a roda. Porque, irmãos, para que o oleiro molde o barro, é necessário que a roda esteja o quê? Girando. O oleiro não trabalha sem a roda. Deus não opera sem o quê, irmãos? A palavra dele. Deus e a sua palavra operam juntos, irmãos. Diga graças a Deus. Eles não trabalham em separados. Há um texto no Antigo Testamento, irmãos, em Amós capítulo 3, versículo 7, que diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Olhe bem, Deus pode fazer? Pode, mas Ele não faz nada sem antes pelos seus profetas trazer ao povo o que? A palavra. Quando as pessoas ouvem a palavra e decidem praticá-la, edificá-la sobre a rocha, colocá-la sobre a rocha, porque o barro, irmão, só gira porque a roda está o quê? Girando. O que significa? Colocar a minha vida sobre a palavra é eu estar agindo conforme ela, na mesma direção que ela se apresenta.
Quando a palavra vem e eu coloco a minha vida sobre ela, irmãos, eu estou dando a Deus a liberdade de operar na minha vida tudo o que Ele quer fazer. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e desprezamos, irmãos, eu posso estar na casa do oleiro, olhando para a roda e olhando para o oleiro, mas na minha vida nada será o quê? Feito. Tem muitas pessoas nos nossos dias que estão na casa do oleiro, mas não colocaram as suas vidas como o barro em cima do quê? Da roda, da palavra de Deus, para que então sim, Deus comece o quê? A criar aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele quer fazer. Então a casa do oleiro é a igreja, a roda é a palavra, o vaso de barro somos nós, e Deus é o oleiro que vai trabalhar. Entenda, muita gente diz, Deus é poderoso, se Ele quiser Ele faz. É verdade, mas Deus trabalha com a palavra dEle. Nós precisamos estar na palavra, indo no sentido que a palavra de Deus nos orienta. Aí Deus manifesta o poder dEle. Aí Ele cumpre as suas promessas. Aí Ele faz o impossível. Ele faz o extraordinário, o sobrenatural e o incomum na nossa vida. Mas nós temos que ouvir. É inevitável, irmãos. Eu estou estudando a palavra desde o início. Passei pelo livro de Josué recentemente. Estou no livro dos Juízes. E depois eu vou seguir nos livros históricos. Você nota algo muito nítido ali. Quando vinha um problema sobre o povo, porque o povo havia entrado em desobediência, quando eles clamavam a Deus, antes de Deus operar, Deus mandava um profeta. E o profeta trazia o quê? A palavra. E quando o povo absorvia a palavra e se enquadrava na palavra, Deus vinha, livrava eles do inimigo, destruía o inimigo e trazia novamente sobre eles a paz e a prosperidade sobre a terra. Então a nossa vida, para onde, irmãos? Tem que estar na palavra. Nós temos que aprender a nos colocar como vaso, irmãos, de barro, ali, na mão do oleiro. Nós temos que aprender a confiar em quem? Em Deus. Provérbios 16:3 diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. A nossa vida tem que estar na mão dEle, para Ele fazer o que Ele quiser. O versículo seguinte é o versículo 4. O versículo 4 diz assim, como o vaso que ele fazia de barro, o que aconteceu? Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro quê? Vaso. Irmãos, eu pergunto, quando é que o vaso se quebrou? Fora da mão do oleiro ou na mão do oleiro? Na mão. Pode uma pessoa estar na palavra de Deus, na casa de Deus, na mão de Deus e ser quebrada? Pode, Deus está mostrando que sim. Assim como uma pessoa pode ser quebrada longe da casa de Deus, da palavra e do oleiro, a pessoa também pode ser quebrada estando na casa de Deus, na palavra e nas mãos dele. Só que uma coisa é você ser quebrado, irmãos, fora das mãos do oleiro. Outra coisa é você ser quebrado nas mãos daquele que tem o controle de toda a situação. É ou não é verdade? Amém? E por que muitas vezes a nossa vida quebra nas mãos do oleiro, irmãos? Porque Deus que começou uma obra em nós, Ele quer aperfeiçoá-la. Como assim? Em Filipenses capítulo 1, versículo 3, diz assim, aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmãos, e ali se iniciou na nossa vida a boa obra. Colocamos a nossa vida na roda e nas mãos do oleiro, e ali começou. Como que nós éramos lá no princípio? Imperfeitos. Como que devemos chegar lá no dia de Cristo? Perfeitos. Mas entre o início e o final, entre a imperfeição e a perfeição, haverá um período de
aperfeiçoamento. E para aperfeiçoar algo, irmãos, às vezes é necessário tirar de lá algo que existe, e às vezes ter que o quê? Colocar. E Deus, Ele quer trabalhar conosco desta forma. Quando nós nos convertemos, irmãos, somos cruz, espiritualmente falando. E carregamos conosco uma bagagem de cultura deste mundo muito grande. Em Romanos 12:2, você conhece, lá está escrito assim, ó: não vos conformeis com este mundo. Quem já leu ou ouviu esse texto? Não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar não está falando de aceitar, se satisfazer, não. A palavra conformar no original significa, irmãos, se amoldar, tomar a forma. Amém? Irmãos, quando nós viemos deste mundo, nós éramos com um barro moldado na forma do que? Desse mundo. E quando nós nos convertemos, irmãos, apesar de termos nascido de novo, termos entregue a vida a Cristo, carregamos em nós uma enorme bagagem da cultura deste mundo. Na maneira de pensar, na maneira de ver, na maneira de como ouvir, de como falar sobre as questões. Amém? E eu pergunto, irmãos, algo que foi moldado numa forma, se encaixa bem numa outra? Não. Porque a cultura do mundo é extremamente diferente da cultura do reino de Deus. Elas são antagônicas. Elas estão totalmente em oposição. Jesus em João 18:36 diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é diferente do reino do mundo, irmãos. São culturas diferentes. E nós viemos com o formato deste mundo. Aí nós nos colocamos ali, irmãos, na roda, do jeito que viemos deste mundo. E Deus começa a nos moldar. E Ele olha e chega uma hora que Ele vê que nós precisamos ser o quê? Quebrados. Nós precisamos ser quebrados. E aprenda, irmãos. Deus precisa da nossa opinião na obra que Ele quer fazer? Sim ou não? Não. Deus não precisa da nossa opinião. Porque quem sabe todas as coisas é Ele. Eu quero mostrar um texto para vocês. Deixa marcado aí. Vamos em Romanos 9. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Encontraram? Olha o versículo 19. Paulo diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus o quê? Replicas. Vocês acharam aí? 9:19. Paulo faz uma pergunta: quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? O que é replicar? A gente ouve muito esse termo naqueles políticos, onde a pessoa vem e coloca a opinião dela e o outro vem e dá uma réplica. Essa réplica geralmente é oposta ao que o outro falou. E aí o que está fazendo a mediação do debate, ele dá a oportunidade de um dar a opinião, dá outro a réplica e dá outro a tréplica. Sim ou não? O que é a réplica? É a pessoa
ter a liberdade de falar se opondo àquele que falou primeiro. A pergunta é: quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Mais ou menos assim, Deus nos orienta. É assim que eu quero que você seja. Mas eu não concordo, Deus. Eu não quero ser assim, eu quero ser assado. Quem será que tem a opinião perfeita? Ou o Senhor? Mas quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós nem perguntamos a Deus o que Ele quer e já vamos logo colocando diante dele o que nós queremos. Eu lembro quando eu tinha lá os meus 18, 19 anos, até os 20 anos ali, 18 aos 20, eu estava no exército. Deus me chamou para ser um pregador do Evangelho, eu tinha 15 anos de idade. Mas eu estava caindo fora, eu estava fugindo, meu sonho era o exército. E não é que Deus me abriu a porta no exército, mas Ele continuava falando comigo. Você está aí, mas eu quero te usar para pregar o Evangelho. Foi o primeiro ano, foi o segundo ano, estava lá no terceiro ano e Deus começou a me apertar. E eu estava replicando. O pastor chegava para mim e dizia: Anderson, tu não quer fazer a obra? Aí eu, dizia para ele: hoje eu vejo com uma falta de respeito. Na época eu não via. Eu olhava para ele e dizia: mas eu já faço a obra, pastor. Estava respondendo para o meu pastor, gente, misericórdia. O pastor ali sendo usado por quem? Por Deus, e eu respondendo. Eu chegava e replicava. O pastor falava algo e eu dizia: não, eu já faço a obra. Mas tu não quer fazer a obra, ser um pastor? Não, eu estou bem no exército, vou fazer o concurso para a ESA, vou passar, vou ser sargento, vou seguir a minha carreira. Eu estava replicando, dizendo para Deus que eu sabia o que era melhor para mim. Mas quem é que sabia o que era melhor para mim, irmãos? É Deus. Quantas vezes, irmãos, nós chegamos, entregamos a nossa vida a Ele, colocamos sobre a roda, e quando Deus começa a querer nos quebrar, destruir conceitos que estão na nossa mente, cria perninhas no vaso e o vaso o quê? Cai fora da roda. Começamos a dizer para Deus: não é assim que eu quero, não é assim que eu pensei, não é assim que eu imaginei. E começamos a querer dizer para Deus: Deus faz assim, Deus faz assado, Deus faz daquele jeito, não é assim que eu gosto. Mas espera aí, irmãos, olha o que diz Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, vírgula, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem para nós, irmãos, o perfeito, mas tem cristãos, irmãos, se contentando com o mínimo, com as poucas coisas, pequeníssimas, porque não querem se deixar ser moldadas por quem? Por Deus. Às vezes precisamos ser o que, irmãos? Quebrados. Mas se somos quebrados nas mãos do oleiro, tudo vai dar certo no final. No início, aparentemente, no momento, parece que não. Mas se nós olhamos para a nossa vida, eu estou na casa do oleiro. Eu estou girando, ou seja, eu estou andando na direção da palavra de Deus. Eu estou nas mãos do oleiro. Não, eu estou no lugar certo. Jesus, continua a obra. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Tudo que está acontecendo, Deus está trabalhando, irmãos, em nosso caráter, em nossa vida, nos moldando, nos tornando parecidos com Ele, nos colocando no centro da vontade dEle, para que nós possamos viver o propósito maior que Ele tem para a nossa vida. Se Deus já tem tratado com você de coisas que tem que ser tirada, para de replicar a Deus. Olha a pergunta de Paulo: quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Amém? E o versículo 21 diz assim, o 20, Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas?
porventura, olha como Paulo se refere às pessoas. Porventura, a coisa, misericórdia, nos chamou de quê, irmãos? De coisa. Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Para Paulo é inconcebível isso. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele tem o poder para fazer, irmãos. E eu pergunto, Deus quer fazer que tipo de vasos? De honra ou desonra? De honra. Mas nós temos que deixar Ele trabalhar em nós. Repito isso de novo. Nós viemos do mundo. No mundo nós tínhamos um molde. E todo o período da nossa caminhada nessa vida é Deus querendo nos colocar no molde dEle. E às vezes nós queremos continuar com o molde do quê? Do mundo. Nós temos que deixar o Senhor formar em nós, irmãos, o caráter dEle, a visão de vida dEle, a maneira de pensar dEle. É isso que Ele quer. Amém? Afinal de contas, ser cristão, na clareza da palavra, significa ser igual a Cristo. Deixemos o Senhor nos moldar para que sejamos igual ao Senhor. Diga graças a Deus. É o oleiro, irmãos, que tem o poder sobre o vaso de barro, e não o barro sobre si próprio. Amém? Até aqui tranquilo? Vamos voltar para Jeremias, estamos quase terminando. Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. O que isso mostra? Ainda que sejamos quebrados, Deus não para a obra em nós. Ele nunca desiste de nós. Ele não pega o vaso quebrado e o quê? Descarta. Joga fora. No Evangelho de João capítulo 6 está escrito: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se alguém está fora da presença do Senhor, não foi porque o Senhor o lançou. Foi porque a pessoa o quê? Ou nunca quis estar, ou ela estava e o quê? Ela saiu. Deus não lança fora. Continuando. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus vai nos moldar, irmãos, conforme parece bem aos olhos dele. Pastor, o que eu faço nessa situação? Apenas confie. Nós só temos que confiar, irmãos, crer e confiar. Mas eu não tenho que fazer alguma coisa, se a palavra está te orientando a fazer, você o quê? Faça. Ela não está te orientando, não faça, irmãos. Se não há uma orientação, não fazer nada já é uma prática. Amém? Agora, quando ela nos orienta, aí você faça. Tem pessoas que não entendem, irmãos. Deus fará conforme os olhos dele. Ele vai criar o molde conforme ele entende ser o melhor. Eu só tenho que confiar, eu só tenho que crer.
Deus está no controle. Eu repito, Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras. Ou seja, tudo que você tem para a sua vida, confia ao Senhor, entrega a Ele. Muita coisa que você queria fazer, Ele vai pegar e vai dizer, isso não, isso não, isso não, isso aqui também não. E aí Ele vai pegar outras coisas e vai colocar isso sim, isso sim, isso sim. E digo para você, Isaías 55:8, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquilo que Ele tira de nós e coloca outra coisa, irmãos, é porque o que nós queríamos era tão pequenininho que Deus disse, não, 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 isso aqui não é para você, eu tenho algo melhor. E Ele vem e coloca. Diga glória a Deus. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. E um outro que é conhecidíssimo, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Tudo Ele irá fazer, irmãos. Ele vai realizar a obra. Mas entenda, nós temos que chegar e dizer, Deus, faça da minha vida o que o Senhor quiser. O que é melhor aos teus olhos. Eu já falei outro dia, eu tenho comigo uma oração que eu chamo oração de consagração. Que eu oro talvez, eu não lembro se quando eu era obreiro ou depois já de ser pastor, mas eu sempre estou fazendo essa oração. Não vou dizer todos os dias para não mentir, mas sempre que eu posso eu falo para Deus, Deus, aqui está a minha vida. Para o Senhor me usar onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser e quando o Senhor quiser. Amém? Eu sou uma pessoa, irmãos, que não fico fazendo planos para a minha vida. Eu sei que tem pessoas que gostam de fazer, mas eu sou uma pessoa que não fico fazendo planos. Se alguém chegar para mim, pastor, qual é a sua meta ministerial? Até onde o senhor quer chegar? Eu quero estar onde eu estou, fazendo a vontade de Deus. O lugar aonde eu vou chegar, com certeza será o lugar onde Deus quer que eu esteja. Amém? Porque quando eu começo a querer aquilo que é bom aos meus olhos, eu estou atravessando o plano de Deus. Muitas vezes eu até alcanço, mas eu perco. É ilusão. Atrapalha o agir de Deus. Deixa o conceito humano da ambição das coisas desse mundo atrapalhar. Eu tenho que estar ali, nas mãos dele. Amém, Jesus? Amém? Às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo, não pastor, você vai ficar aqui uns 5 anos com a gente. Eu tenho que rir, porque eu posso acabar ficando o quê? Os 5 anos, como eu posso ir mês que vem. Tudo depende de quem? De Deus. Deus moveu o coração daquele que está sobre mim, que é o meu pastor, para me mover da cidade para outro lugar, irmãos. O que eu faço? Eis-me aqui, vamos lá. Ah, mas pastor, e as pessoas e tal, eu fui bênção para a vida delas no período que eu tive ali, pronto. Eu tenho que estar na vontade de Deus. Fica a saudade, bate a tristeza, a gente chora, os outros choram, mas a gente segue o quê? Segue em frente. É um exemplo que eu estou dando, da minha vida pessoal, do meu pensamento. Às vezes parece até ser algo um pouco frio, mas não é frio, irmãos. É confiar em quem? Ele está no controle. Isso é entregar a vida nas mãos dele. Isso é ter o vaso de barro sobre a roda nas mãos do oleiro. Diga glória a Deus. Amém? Que Deus, irmãos, Ele quer fazer em nós o que parece bem aos olhos dele. Para explicar isso, abra sua Bíblia em 2º livro das Crônicas, capítulo 16.
E você que está assistindo a gente pelo Facebook, vá colocando aí os seus pedidos de oração. Daqui a pouco nós estaremos orando. E Deus vai estar abençoando muito a sua vida. Você pode até preparar um copo com água. O meu já está quase pela metade aqui, mas não tem problema não. Eu tenho que ir matando a sede, né, gente? Você que está aí pela TV, prepara. Daqui a pouco eu vou abençoar no nome de Jesus. Encontrar o segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Deus pegou aquele vaso que se quebrou nas mãos dele e tornou a fazer dele outro conforme os seus próprios olhos. Por que Deus quer nos formar segundo os olhos dele? E por que é tão importante nós deixarmos isso acontecer? Versículo 9. Versículo 9, diz assim, ó: porque quanto ao Senhor, seus o quê? Olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Olha aqui para mim, irmãos. Em quem Deus quer se mostrar forte, poderoso? Naqueles a quem os olhos dele encontraram um coração o quê? Perfeito. Agora preste atenção. Como nós somos quando entregamos a nossa vida a Cristo? Imperfeitos. Mas com a nossa vida sobre a roda, nas mãos do oleiro, nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Por que Deus quer tanto trabalhar em nós, irmãos? Para que quando os olhos dele passarem pela terra, ele encontre quem? Nós. Para na nossa vida demonstrar o quê? A força e o poder dele. Seja destruindo os nossos inimigos, os males que vêm contra a nossa vida e estabelecendo na nossa vida a sua bênção, as suas promessas, toda a vontade dele. Irmãos, Deus trabalha para nos ajudar. Como diz em Isaías 64:4, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, e nem se percebeu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Tem uma tradução que diz, nele esperam. Deus trabalha em nosso favor, irmãos. Deus está tentando nos ajudar, e muitas vezes nós somos teimosos. Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que tem que ser assim? Eu não concordei com o que o pastor pregou. Eu penso diferente. Cada um tem a sua interpretação da Bíblia. E aí começa com essas réplicas. Com quem? Meu amigo, você não está rodando na roda. Você pode estar dentro da igreja, na casa do oleiro, mas não na roda, você está lá de fora. Deus não está trabalhando em você, está trabalhando em outros. E quando os olhos dele passarem por torres, será que ele vai encontrar essa pessoa? Para se mostrar forte e poderoso? Meu irmão, se Deus quer fazer algo grande por aí, e ele resolver passar com os olhos dele aqui por torres, eu quero que os olhos dele me encontrem. Mas para os olhos dele me encontrar, irmãos, eu tenho que estar com a minha vida submissa a ele, e dizendo, Deus trabalha na minha vida, trabalha no meu caráter, muda em mim o que tem que ser mudado, faz de mim aquilo que o Senhor quer, faz em mim a tua vontade, estabeleça em mim o teu querer, tira de mim o que não te agrada, tira aquilo que não vem do Senhor. Deus, trabalha na minha vida. Eu quero viver o melhor de Deus, irmãos. Nós temos que ter essa mesma intenção no coração, todos nós. Quem é o nosso maior exemplo nas Escrituras, irmãos? Não é o Senhor Jesus? Sim ou não? O Senhor Jesus nas Escrituras, ele orou muitas vezes. O Evangelho de Lucas destaca muito as orações de Jesus. Mas a mais importante é aquela que ele fez antes de morrer, irmãos. Desculpe, antes de ser preso. Eu pergunto, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha em si uma vontade à parte da vontade de Deus? Ele tinha.
Tinha, pastor, tinha. Isso fica nítido quando ele está lá no Getsêmani e ele está em agonia, angustiado, tanto que ele diz: a minha alma está angustiada até a morte, e ele começou a suar, e a Bíblia diz que ele suava grandes gotas de sangue, de tamanha era a aflição, e ele fez essa oração: Pai, todas as coisas te são possíveis, se possível for, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Ele pediu, irmãos, que se fosse possível, para que o que Deus havia decretado não operasse. Então já havia uma vontade de Deus estabelecida. Jesus conhecia as profecias do Antigo Testamento, mas ali naquele momento ele disse o quê? Se possível for, passa de mim o quê? Esse cálice. Só que Jesus, irmãos, ele era aquele que estava, ele era a própria roda e estava sobre a roda nas mãos do oleiro. Ele pôs uma vírgula e disse assim, ó: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Estão entendendo? E os olhos do Pai estavam sobre o Filho. E através do Filho, irmãos, toda a humanidade pôde ter a salvação à sua disposição. E nós, irmãos? A pergunta é, legal, a casa do oleiro está cada vez mais cheia. Cada vez tem mais gente nas igrejas, irmãos. A pergunta é, elas estão sobre a roda? Estão na palavra? Elas estão girando, ou seja, estão indo na direção da palavra? E permitindo que o oleiro, se necessário, quebre ela e a construa conforme parecer bem aos olhos dela, porque se essa pessoa estiver, irmãos, se você estiver, se eu estiver, daqui a alguns anos, irmãos, a nossa vida estará extremamente melhor do que é hoje, porque Deus fará na nossa vida com que o poder e a força dele se manifestem. Nós seremos abençoados, cumpriremos a vontade dele, viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai abençoar no nome de Jesus.